Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live, trazendo conteúdo, trazendo informações, compartilhando o meu conhecimento através dos meus estudos com todos vocês. E hoje vamos falar de intoxicação silenciosa. Como que isso acontece? Como que o nosso corpo responde? Como nós podemos perceber os sinais sem antes estar acometido pela doença? E esse período de pandemia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos lá. Vamos iniciar mais uma live, chamando a galera, chamando o pessoal aqui. E é isso aí, gente. Intoxicação silenciosa é o tema da nossa live dessa semana. E por que eu resolvi trazer esse assunto? Uma que já tem 5 anos que eu trabalho com saúde funcional e há 1 ano atrás eu comecei a entrar no universo quântico também. Comecei a estudar sobre a física quântica, sobre os florais quânticos. Depois passei para um curso de terapeuta biofísica, onde eu entendo mais ainda outros campos além do corpo físico, além desse campo aqui físico. E isso me deu uma abertura maior para trabalhar com saúde funcional. E o que eu percebo? A começar pelo meu corpo, a começar pela minha experiência. Uma intoxicação que nós vivemos. Nós vivemos num planeta onde o ar está tóxico, aonde a comida está tóxica, aonde a nossa água está tóxica, e nós acabamos entrando em contato com esse meio externo através do nosso corpo, através da comida, do ar que nós respiramos, da água que nós bebemos, além, é claro, como eu sempre falo aqui, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e aquilo dos nossos pensamentos, e através dele o que nós trazemos para o nosso corpo, para os nossos sistemas. O ser humano sempre conviveu antes das guerras com bactérias, com vírus, e ele precisava combater esses micro-organismos no corpo. E nós temos no nosso corpo muitos micro-organismos e nós precisamos conviver com eles. No período pós-guerra, entrou a questão da indústria muito forte, veio a Revolução Industrial, e a indústria veio com muitos alimentos. E hoje, nessa vida contemporânea, nós consumimos muito desses alimentos processados, industrializados, com corantes, e não só a alimentação, como também nós convivemos com metais pesados através de produtos de limpeza, através dos cosméticos, produtos de higiene, e tudo isso nós acabamos consumindo no nosso dia a dia, aos poucos. Por isso que essa intoxicação é muitas vezes silenciosa. E nós convivemos com produtos derivados do petróleo, os xenobióticos, por exemplo. O que acontece? Essa organização, essa estrutura corporal, que nós chamamos de organismo, ele não consegue processar e metabolizar essas questões que nós recebemos de fora. Essas intoxicações, o nosso organismo ele não consegue expelir. E com isso vem acarretar e sobrecarregar os nossos sistemas. Então, hoje, o que eu percebo? Tem muita gente que suplementa porque não consegue repor a nutrição através da mesa, através dos alimentos. E o que acontece? Entra com a suplementação. Porém, essa suplementação nem sempre ela vai ser eficiente. Por quê? Porque o terreno biológico está sujo. O terreno biológico está comprometido e não vai haver a absorção desses nutrientes, por exemplo, através da suplementação. Então, hoje eu já consigo entender, através desses estudos do último ano que eu estou tendo, como é importante nós limparmos o nosso terreno biológico. Com isso, com essa carga pesada de sujeira que nós temos no nosso corpo, nós acabamos comprometendo, como por exemplo, o nosso fígado, o nosso pâncreas, o nosso intestino.
E com isso, nós acabamos sujando o nosso sangue também. Lembrando que o nosso sangue, ele passa por todas as nossas células, ele passa por todos os nossos órgãos. E às vezes as pessoas chegam até mim para os processos individuais e mesmo nas mentorias coletivas, que a partir desse ano eu comecei a fazer, as pessoas chegam às vezes com sono alterado, dormem, mas não tem qualidade do sono, chegam com cansaço excessivo, com falta de disposição ao acordar, levam aquele dia, às vezes, com moleza no corpo, falta de energia, falta de vitalidade. E aí a gente começa uma investigação mais profunda do que está acontecendo naquele corpo, naquele organismo e por que essa pessoa está se sentindo desse jeito, dessa maneira. E aí eu aprendi e eu estou encantada com essa questão da limpeza do terreno biológico. E que para primeiro a gente suplementar e trazer os nutrientes para o nosso corpo absorver esses nutrientes, é importante nós organizarmos a casa, nós limparmos a casa. E o nosso fígado é o grande responsável por isso. O nosso fígado, eu vou usar uma metáfora aqui. O nosso fígado, ele é ao mesmo tempo o cozinheiro da nossa casa e o faxineiro da nossa casa. E nós, quando vamos limpar a casa, a gente nem sempre consegue limpar e cozinhar. Para fazer uma faxina bem feita, para tirar os resíduos, a gente precisa fazer aquela organização. Depois que está tudo organizado, a gente começa a cozinhar os nossos alimentos. E no nosso corpo é a mesma coisa. O nosso fígado, ele vai quebrar as enzimas dos nutrientes que nós ingerimos e essas enzimas vão formar os nossos tecidos, vão nutrir as nossas células, vão formar os nossos ossos, fortalecer. E ao mesmo tempo, o fígado é um órgão que ele elimina as toxinas do nosso organismo. E quando o nosso fígado está em desequilíbrio, uma das funções dele vai ficar comprometida. E aí começam todas essas alterações no nosso corpo, todas essas alterações no nosso metabolismo, que acaba comprometendo os nossos órgãos, comprometendo às vezes o nosso coração, o nosso intestino, e aí começa a alterar a permeabilidade do nosso intestino, onde nós ingerimos essas toxinas, e essas toxinas, elas vão passar através das paredes abertas do nosso intestino, vão passar para o nosso sangue, e o nosso sangue vai ficar sujo. E aí, quando o nosso sangue já começa a ficar sujo, já começa a haver um comprometimento também da nossa parte imunológica, porque o nosso exército começa a ficar enfraquecido. Então, olhem só a importância de nós termos que limpar o nosso terreno biológico e cuidarmos ainda mais dos nossos nutrientes. Hoje, a maioria das pessoas se alimenta de carboidrato, de excesso de lactose, glúten, as dietas, as alimentações, as refeições muito ricas em glúten, as pessoas estão ingerindo muito glúten. E infelizmente o nosso trigo, ele está geneticamente modificado. E o que acontece? Essa modificação, ela vai também alterar a nossa célula. E é isso que nós chamamos de epigenética. Nós temos uma genética, mas com esse contato com o externo, como eu falei no início da live, vai acontecer alteração no nosso corpo também. E essa impermeabilidade intestinal acaba prejudicando, e tem muitas pessoas que acabam trazendo doenças para o seu corpo, como a síndrome do intestino irritável, entre outras doenças. Intestino que não funciona bem, já começa a acumular ainda mais toxinas dentro do nosso organismo. Então, além do fígado estar sendo comprometido com essa alimentação, o intestino também começa a ficar comprometido. E aí, olha só a bagunça que começa a acontecer nessa organização que muitas vezes é adaptável, só que no decorrer, no processo do tempo, dos anos, ele vai se sobrecarregando. E muitas vezes essas doenças vão se instalando, essas intoxicações silenciosas vão ficando no nosso corpo,
e às vezes a gente não percebe. Até porque as pessoas hoje elas estão vivendo num piloto automático. As pessoas hoje elas não estão conectadas com o corpo delas, não estão conectadas no momento presente e vivem numa roda viva que nem o hamster e não conseguem perceber os sinais que o corpo está dando. E os sinais eles podem aparecer através da nossa pele, através das nossas unhas e através do nosso cabelo também. Então olha só como é importante e como é complexo e como nós somos realmente integrativos. E tem muitas pessoas que não conseguem emagrecer, consomem alimentos supostamente saudáveis, fazem atividade física, mas não perdem peso. Então é importante olhar como que está esse terreno biológico, como que está sendo a absorção desses nutrientes, ou se não está acontecendo. E aí vem tudo aquilo que eu já trabalho, a questão do sono, a questão do humor, a questão do bem-estar, a questão da energia, da vitalidade, da satisfação com a vida. E são mais de 30 biomarcadores que eu faço análise. E a partir daí a gente começa a perceber também o terreno biológico. E vamos averiguar e ver o que está acontecendo nesse terreno biológico e por que o emagrecimento, por exemplo, não está acontecendo. Muitas vezes é essa questão. A questão de um organismo altamente intoxicado, não consegue absorver os nutrientes e aí fica com a sujeira lá dentro do organismo. Essa semana, hoje eu estou no 10º dia, eu fiz um detox do meu corpo, que eu limpei, fiz uma limpeza hepática, fiz uma limpeza intestinal do meu pâncreas e da vesícula. Quem me conduziu a essa limpeza foi um naturopata que morou um tempo na Índia, estudou lá por alguns anos, fez os detox no corpo dele, chegou no Brasil e desenvolveu o detox aqui para o Brasil, de acordo com o que ele fez lá na Índia. Só que ele precisou fazer adaptações aqui no Brasil, porque ele percebeu que nós brasileiros comemos diferente dos indianos. E o que os indianos comem em 3 dias, nós comemos em 1 dia. Então, olha a diferença já das quantidades que nós consumimos nas refeições e no nosso dia. Aquelas quantidades exageradas que muitas vezes as pessoas comem não é pela fome fisiológica, mas é uma fome emocional que está acontecendo. E aí ele desenvolveu um produto que são 3 fases. A primeira fase é do 1º ao 7º dia, depois no 8º dia tem a segunda fase, e a partir do 9º dia até o 30º dia entra na 3ª fase. E com isso, o nosso corpo ele começa a eliminar todas as toxinas do nosso corpo. Precisa de algumas restrições alimentares, existem horários, existem algumas situações que nós precisamos cuidar para fazer esse detox, mas é impressionante como eu respondi a esse detox. Hoje eu estou no 10º dia e já percebo muita diferença no meu corpo, já percebo muita diferença no meu metabolismo, no meu funcionamento, no meu paladar, no meu apetite, tudo isso porque eu limpei o meu corpo. Onde eu quero preservar esses órgãos, pâncreas, fígado, intestino, estômago e vesícula. Então tudo isso acaba sendo englobado para que venha se trabalhar em harmonia e que eu não comece a trazer uma falência para os meus órgãos. Uma falência de sobrecarga, porque nós não conseguimos eliminar metais pesados ou substâncias tóxicas. O nosso organismo, ele acumula e guarda. E hoje a gente já vê pesquisas que mostram que os bebês nascem intoxicados. E essa análise é feita através do cordão umbilical. Então, as mulheres que querem, que desejam engravidar, é muito importante que elas façam um detox do corpo, eliminem o máximo que elas puderem para depois gerar uma criança. Para que esse organismo, no momento da gestação, esse organismo esteja limpo,
o mais limpo possível, para que essa criança traga uma carga genética e depois uma epigenética saudável, eliminando tudo que a gente pode eliminar para gerar essa criança. Então é muito importante os casais que desejam ficar grávidos que façam essa limpeza desse terreno biológico, a limpeza das células, para que venha uma criança saudável. Eu estou encantada com esse novo estudo que eu estou tendo, que faz cerca de 1 ano que eu tenho estudado a questão quântica, depois a parte de terapeuta biofísica também, que isso está me abrindo uma nova visão de saúde, de energia, de vitalidade e de bem-estar, mostrando que como nós precisamos ser seletivos nas nossas escolhas, não só seletivos, mas exigentes também. E através dessas escolhas, nós vamos construir a nossa saúde. E aquilo que eu sempre falo para as minhas alunas e falo aqui para a minha audiência, é 1% todo dia. É 1% que a gente faz, pouco a pouco. Então hoje eu quis trazer esse assunto para vocês, as intoxicações silenciosas que vão acontecendo no nosso corpo e essas toxinas que vão gerar, possivelmente, doenças. E aí, as doenças chegando, a gente vai ter que ter esse olhar atencioso. Então não vamos esperar a doença chegar, vamos já cuidar e trabalhar na forma preventiva. Gente, se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha, comenta aqui e vamos formar uma egrégora de saúde, uma egrégora de bem-estar, de energia e de vitalidade. Acabamos de passar por uma pandemia onde a gente viu tivemos muitas perdas, muita perda de saúde também, saúde emocional, saúde física, saúde mental. Então vamos formar essa egrégora de boas energias e de saúde integrativa. Beijo grande no coração. Sábado de manhã tem ritual matinal e a semana que vem mais live para vocês. Conteúdo bom é aquele conteúdo que a gente compartilha. Então vamos compartilhar e vamos entrar nessa corrente do bem. Tchau, tchau.